Daí onde vem uma ideia daquela coisa da maldição hereditária, tá? E aqui eu já quero dizer a você, com o que Jesus ensinou para a gente, que não existe essa ideia. Nós já olhamos para o Antigo Testamento, nós já vimos o profeta Ezequiel falando para os judeus que estavam lá no cativeiro, irmãos, ainda em pecado, mesmo estando no cativeiro babilônico, e dizendo para eles, Deus mandando ele falar, ó, todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, o pai não paga pela iniquidade do filho, cada um paga pelos seus próprios pecados, tá? Então aqui só rapidinho desmistificando essa coisa de maldição hereditária, tá? Que eles vão dizer, não, mas nós temos a maldição hereditária desde Adão. Nós não temos maldição hereditária desde Adão, tá? O que nós herdamos de Adão foi a natureza humana e o pecado. Por quê? Porque Adão, como nosso representante federal, no momento em que ele pecou, o pecado entrou no mundo, e como Paulo disse aos Romanos, atingiu até mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, mas que somos descendentes de Adão segundo a carne. Por isso que nos tornamos pecadores, por conta do pecado de Adão. Agora a questão da maldição hereditária. O pai do cara é drogado, por isso que esse rapaz é drogado. A mãe dessa menina é prostituta, por isso que ela também é prostituta, porque é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. Diga a você que isso é um equívoco, que não existe isso. Pastor, então me explique por que normalmente uma pessoa que é drogado, que é bandido, ou que é um malfeitor, o filho dele também acaba seguindo a mesma carreira? Por que uma mãe, uma mulher que é prostituta, que é desmantelada, as filhas delas acabam seguindo o mesmo caminho de vida? Por um simples motivo, querido, porque a criança, ela começa a formar a sua personalidade, seu caráter, a partir do 0 ano de idade, quando nasce, até o 6º ano de vida. E o ambiente social a qual ela vive, família, escola, vizinhança, sociedade a qual ela vive, o círculo social a qual ela vive, influencia para a formação do seu caráter e da sua personalidade. Por isso, se os pais não tomarem cuidado com a educação dos seus filhos, com a criação, a forma de criar, de 0 ano até o 6º ano de idade, a criança vai ter o caráter formado conforme os exemplos que ele vê, o que ele ouve e as influências que ele tem na escola, na cultura, na vizinhança e principalmente dentro da própria casa. Aí o que acontece? O que acontece é que uma criança que nasce no meio das drogas, no meio do vício, no meio da prostituição, no meio da mentira, no meio da desonestidade, isso que ele vê dentro de casa, isso vai trazer maldição hereditária? Não, isso vai trazer o quê? Influência para a vida dele. Se ele vai moldar o caráter dele, irmãos, naquela circunstância, ele vai moldar o caráter dele de acordo com o que ele vê. Um pai mentiroso, um pai desonesto, uma mãe prostituta, um pai viciado, drogado, desmantelado, beberrão, alcoólatra. Então ele vai construir o caráter dele, a personalidade dele, baseado naquilo que ele vê todos os dias, que ele convive todos os dias. Não é que houve uma maldição hereditária, você está entendendo? Então é influência, é formação de caráter. Outra coisa também que se confunde com maldição hereditária, tá? Que não existe essa coisa, embora tem muito crente neopentecostal e pentecostal desavisado que vai dizer que existe, mas não existe. Biblicamente não tem isso, certo? Repito, que nós herdamos foi o pecado, nós somos todos pecadores. Agora maldição hereditária, o cara é drogado porque o pai era drogado, maldição hereditária, nada a ver, certo? O que pode existir também são doenças hereditárias. Isso sim pode também existir na pessoa. Por exemplo, pessoa é doente do coração, pessoa doente da questão de AVC, essas coisas, esses tipo de doenças, enfermidades. Quando você vai no médico, ele pergunta: tem algum familiar seu que teve esse problema? Teve essa doença? Por quê? Por causa da questão biológica, do corpo humano, das células que compõem o corpo humano. Tá? Então isso herda de pai para filho. Não é uma maldição hereditária, é questão biológica, tá? Outra coisa também que se confunde com maldição hereditária às vezes a mãe diz: esse menino não presta para nada, esse menino é o cão, esse menino é o Satanás, esse menino é filho do capeta, isso vai ser um drogado, esse menino vai ser um desmantelado, isso não vai prestar para nada. Eu já ouvi pais dizer isso com os filhos, já ouviu também, né, irmão?
Já ouvi, tenho certeza que os irmãos aqui já ouviram pais falar isso com seus filhos. Aí o menino cresce e acaba se tornando aquilo que disseram que ele ia ser. Que é isso? Maldição hereditária? Não. Influência, é indução psicológica. Quer um exemplo? Eu tinha uma figura da minha família, uma figura muito importante para mim, que dizia sempre para mim, né, num momento de estresse, dizia para mim: você é burro, você é burro, rapaz, você não faz isso, você é burro, você é burro, você faz isso, você é burro. Eu tenho 43 anos de idade hoje, nós estamos em 2019, tenho 43 anos de idade. Até 2 anos atrás, com 41 anos de idade, eu acho que vocês me ouviram muitas vezes eu dizer isso aqui: eu sou burro. Alguém aqui que está mais tempo comigo vai lembrar de ter ouvido eu dizer isso: eu sou burro. Não, irmão, eu sou burro, né? Fui fazer o vestibular para entrar na faculdade de teologia. Quando eu cheguei, a professora me deu a prova, aliás, me recebeu, e eu digo: olha, me passa uma prova fácil, porque eu sou burro, tá? Então na minha mente eu tinha isso. E você não sabe, irmão, às vezes a dificuldade que eu tinha para vir pregar, para preparar a mensagem. O povo dizia: meu Deus, olha o pastor Jardel pregando, que mensagem maravilhosa, que mensagem tremenda, esse homem é inteligente demais, esse homem é capacitado demais. E eu lá, meu irmão, dizendo o quê? Eu sou burro, eu não passo de um burro, eu não sei, eu não consigo aprender, eu não consigo, simplesmente isso. E aí uma professora minha muito querida, que eu mando aqui um beijo para ela, que ela talvez não vá ver essa pregação nunca, né? Mas a minha professora Inês, uma mulher muito capacidade, uma serva de Deus, e ela dizia para mim: olha, não diga que você é burro, você não é burro, não diga isso, pare com isso, você não é burro, tá? E aí, meu irmão, o que é que aconteceu? Eu comecei a entender isso, comecei a colocar isso na minha mente, e eu comecei a ler alguns livros de psicologia, e eu comecei a entender, queridos, pela psicologia, que na nossa mente existem algo chamado de janelas, e essas janelas têm arquivos. E esses arquivos, eles vão sendo armazenados de acordo com o que você ouve, de acordo com o que você vê e de acordo com o que você fala. São captações, retenção automática de memória, que eles chamam na psicologia. O que você vê é inevitável, você capta aquilo, você retém aquilo, nem que você não queira. O que você ouve também e o que você fala também. Então no que você fala muito uma coisa, o que você ouve muito uma coisa, ou no que você vê muito uma coisa, aquilo vai criando arquivos na sua mente. Em determinados momentos da sua vida, esses arquivos eles vão se abrindo. Vamos supor, a pessoa que diz direto: tenho medo de elevador. Aí eu tenho pavor de elevador. Não consigo entrar no elevador. Eu tenho medo. Ou então eu tenho medo de andar de avião. Meu Deus, eu tenho pavor de andar de avião. Eu não gosto de andar de avião. Eu tenho medo, eu tenho pavor. Eu não quero. E aquela coisa toda. E você um dia vai andar de avião. Quando só em você saber que vai andar de avião, já começa a ficar apavorado. Quando você chega no aeroporto, já dá dor de barriga. Já tem que tomar um Lexotan, já tem que tomar alguma coisa aí para poder acalmar o nervo. Quer dizer, você está lá, não está nada acontecendo, você nem entrou no avião ainda, você já está apavorado. Entra no avião, o avião está parado, no ar-condicionado, o conforto, você está apavorado. O avião decola, vai tudo bem a viagem, parece que você está parado aqui, você está apavorado por medo que não existe, simplesmente porque você falou muitas vezes aquilo, você ouviu muitas vezes aquilo, e a sua memória reteu aquilo como uma verdade, e aquilo acaba prejudicando a tua vida, as tuas emoções. E as pessoas confundem isso, irmão, com maldição hereditária, e não é. São influências psicológicas daquilo que se fala. Já ouviu? Todo mundo tem um ditado popular, né? Se falar uma coisa, muitas vezes ela acaba se tornando uma verdade. Fale uma mentira, muitas vezes ela se torna uma verdade. Por exemplo, a mentira do dízimo, que começou lá primeiro com a Igreja Católica Apostólica Romana, lá pelo século VI, VII, VIII. Aí depois que o imperador Carlos Magno impôs como um tributo, que quem não pagasse o dízimo tinha que pagar um imposto para o governo. Aí o pessoal disse: é pagar imposto para o governo, vou pagar o dízimo, vou dar para a igreja. E assim o povo foi coagido. E aí os anos se passaram, desde o século VII, VIII, e a gente já nasceu nessa geração ouvindo que o dízimo é obrigatório, quem não dá vai para o inferno, não tem salvação, existe um tal do devorador aí que é demônio, e a gente já nasceu ouvindo essa mentira como se fosse uma verdade, de modo que quando nós não dávamos, muitas vezes não podia dar o dízimo, mas tinha que dar com medo do devorador, tinha que dar porque a gente queria prosperar, tinha que prosperar, mesmo que a gente não falasse isso com nossos lábios, mas no nosso íntimo, no nosso coração, era essa convicção que a gente tinha. Então isso não é, irmão, maldição hereditária, são influências que colocam na mente da gente, tá? Então esquece essa coisa, querido. E mesmo, escute, não existe maldição hereditária.
E mesmo que existisse, no momento em que Deus te sela com o Espírito Santo, elas seriam todas quebradas. Não ia precisar de oração forte, não ia precisar de banho de arruda, não ia precisar de gás de peão, não ia precisar de ser benzido, de reza, de água com sal, não ia precisar de nada disso, meu irmão. Apenas o selo do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo ia quebrar tudo na sua vida, amém? Glória a Deus. Então tira essa coisa da tua mente de achar, isso aqui está acontecendo que meus antepassados eram assim. Aí vai lá no G12, no MDA, eles fazem aquela célula, né, dos apostólica, como eles dizem, leva você a uma regressão, que você volta quando era jovem. Se não conseguir encontrar o problema, volta quando era criança. Se não conseguir encontrar o problema, volta quando você estava no ventre da mãe. A pessoa deita no chão, fica chupando o dedo, gugu dadá, nhenhen dadá, fica lá como fosse uma criança. E eles não fazem ideia que aquilo pode, irmãos, trazer um prejuízo psicológico para o indivíduo, e um prejuízo irreparável. Tudo nesse intuito dessa mentira que criaram de quebra de maldição. Mais uma mentira do sistema religioso, para quê? Para impor medo, para atrair gente lá para a igreja deles. Nós temos a solução. Não, eu já fui na Missão de Fé, tem uma pregação boa, verdadeira, mas eu tenho que ir na Universal porque o meu caso é mais sério. Eu tenho que ir na Mundial porque lá o negócio é mais sério, lá eu vi que lá tem quebra de maldição. Eu tenho que ir no G12, nas igrejas que praticam o G12, porque lá o trabalho dele é mais específico para isso, né? Deus usa cada um, deu um dom para cada um, então lá no G12 Deus usa eles com regressão. Mentira. Se a verdade não te libertar, nada mais terá poder para isso. Então esquece, não existe maldição hereditária. Tire, isso é crença popular. Além de ser crença popular, é deturpação teológica para oprimir os crentes, para dar mais dinheiro, para pagar oferta, para pagar dízimo, para sustentar o povo na igreja, fazer campanha da quebra da maldição. Não é isso que tem, irmã Lia? Nas igrejas que a senhora passou por aí, né? Quarta-feira da quebra da maldição, né? Aí tem uma que pegou, né? Que pegou aquela maldição da família, né? A maldição essa pegou, né? Está lá, meu irmão, bombando. É o culto que dá mais gente lá nas igrejas hereges. A quebra da maldição da família. Está lá o povo dando testemunho, né? Que resolveu o problema, que curou, que libertou. Que conversa é essa, meu irmão? Não existe isso. É o espírito do engano que está operando ali para prender você ali naquele sistema. Amém até aí?